pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Agora as nossas aulas vão ser videoaulas, tá? Então, assim, qualquer dúvidas, vocês podem me procurar pelo fórum de dúvidas que está na plataforma do AVA, tá? Então, essa maneira que nós encontramos para estar passando o conteúdo para vocês é para que fique um pouco menos difícil esses dias que as aulas têm sido online, né, gente? E qualquer dúvida, gente, pode perguntar no fórum de dúvidas, tá? Então, a aula de hoje vai falar sobre meningite, tá? Que nós temos as meningites virais e bacterianas, né? Então, o que seria a meningite, gente? A meningite, segundo o Ministério da Saúde, é uma inflamação das meninges, né, que é uma membrana que envolve o cérebro e a medula espinhal. Então, ela pode ser causada por vírus ou bactérias, que é a mais grave. E o risco de contrair a meningite é maior entre crianças menores de 5 anos, principalmente até 1 ano. No entanto, pode acontecer em qualquer idade. Por que, gente, que ela tem um risco maior de ocorrer em crianças menores de 5 anos? Por causa do calendário vacinal que não está todo completo, né? Então, o que seria a meningite? Seria a inflamação das meninges, que cobre as membranas aqui do cérebro, tá? Então, a gente tem umas membranas aqui, que são as meninges, que é o que cobre todo o cérebro. Então, o agente etiológico da meningite pode ser causada por vários agentes etiológicos, né? Que tem bactérias, vírus, fungos, e tem agentes também não infecciosos, né? Que, por exemplo, por um traumatismo, uma criança que tem uma queda, por exemplo, da cama, ela pode bater a cabeça e a meninge começar a ser infeccionada. Então, ela pode ter uma meningite por origem não infecciosa, que seria por um traumatismo, por exemplo. Essas meningites de origem infecciosa, principalmente por bactérias e vírus, são as mais importantes no ponto de vista de saúde pública, pela magnitude de sua ocorrência e potencial de produzir surtos. Por quê, gente? Porque ela é viral. A viral, ela passa de uma pessoa para outra, e a bacteriana também. Então, se a gente não tiver o cuidado, né, a gente pode contrair a meningite. Por quê? Porque ela é por gotículas e por aerossol, tá? Que ela é transmitida, ou seja, no espirro, numa tosse, na gotícula de saliva. Então, o que seria a meningite viral? Ela é causada por vírus, né? É a forma mais comum e mais leve da doença. Então, frequentemente ela comete crianças pequenas, bebês, especialmente no primeiro ano de vida, justamente pelo que eu falei com vocês, por causa do calendário vacinal. E a melhora costuma ser espontânea, algumas semanas, sem necessidade de tratamento específico. A transmissão das virais podem ser de diversas maneiras, a depender do vírus causador da doença. Então, a gente tem um enterovírus, que é a contaminação fecal-oral, que esse vírus ele pode ser adquirido por contato próximo, né? Então, tocar ou apertar as mãos, que é o que eu já tinha dito anteriormente também, com uma pessoa infectada. Então, tocar em objetos, superfícies que contenham o vírus, e depois tocar nos olhos, no nariz, na boca, antes de lavar as mãos, trocar a fralda, principalmente da criança que está infectada, tocar nos olhos, no nariz, na boca, antes de lavar as mãos, beber água, comer alimentos crus que contenham o vírus também, né? Se, por exemplo, a pessoa está próximo das frutas, né, de uma fruteira, e ela, ao conversar, solte gotículas, né, e vai, por exemplo, em cima de uma maçã, e depois essa maçã não é lavada para comer, você pode pegar, então, a meningite de enterovírus, por exemplo, por um alimento contaminado. O arbovírus, ele é transmitido através de picada de mosquito contaminado, né? Então, pode ser Aedes aegypti, dengue, todos são, chikungunya, todos são tipos de arborvírus, tá, gente? Os sinais e sintomas são febre, dor de cabeça, rigidez no pescoço, náusea, vômito, falta de apetite, irritabilidade, sonolência ou dificuldade para acordar do sono,
letargia, fotofobia. Então, o que seria isso, gente? O que é aquela rigidez de pescoço que a pessoa fala? Geralmente, a gente faz vários testes com uma pessoa que tem tem um risco de meningite. Então, geralmente, a gente pede, dos testes que a gente faz, por exemplo, é pedir para a pessoa ver se ela consegue encostar o queixo próximo do tórax, né? Assim, abaixar a cabeça o máximo possível. Quando a pessoa tem rigidez no pescoço, né, rigidez na nuca, ela não consegue fazer esse movimento de abaixar o queixo, tá? Então, ela tem muita febre, muita dor de cabeça, tem muita inapetência, né, que é a falta do apetite, e a fotofobia, que é o aumento da sensibilidade da luz. Então, e muita sonolência, gente. E aí a pessoa custa acordar e ela fica com muita falta de energia. Nos recém-nascidos e nos bebês, alguns dos sintomas podem acontecer e podem não acontecer, né? São mais difíceis de serem percebidos. Por quê, gente? Porque criança, bebê geralmente já dorme demais, então a gente não percebe quando ela está muito sonolenta, quando não está. Tem criança que às vezes fica com mais dificuldade para comer, né? E febre em criança, todo mundo já pensa em ouvido, garganta, pode ser uma asma, e geralmente a gente não pensa que é o pior, que pode ser uma meningite, né? E o bebê, ele pode ficar irritado, permanecer, né, com aquela falta de energia, e ele também fica irresponsivo a estímulo, né, que seria o que? A gente tentar acordar esse bebê, ele não conseguir acordar. E aí também pode acontecer, apresentar uma protuberância na fontanela, que a fontanela é aquela moleira que fica em cima da cabecinha do bebê, né? Então, quando ela está protuberante, ou seja, quando ela está como se ela estivesse inchada, né? Isso é um risco, é um sinal muito evidente de meningite. E também os reflexos do bebê podem ficar anormais. O que seria isso? Por exemplo, ele não consegue sentir cócegas nos pés, ele não faz a tração dos dedos, nem das mãos, nem dos pezinhos. Então, isso tudo são reflexos anormais, tá? Agora, já a meningite, e esse caso, por exemplo, gente, de meningite viral, é de um bebê britânico que ele foi diagnosticado com meningite viral. Essa criancinha tinha 9 meses e eles conseguiram salvar esse bebê. Ele ficou internado e eles conseguiram restabelecer a saúde dessa criança. Já esse rapaz aí, esse é o Matheus, ele foi um pouco conhecido. A mãe dele, vocês estão vendo aí, é uma cantora gospel famosa, é a Estela. O nome dele era Matheus e ele morreu por meningite viral. Só que o dele era do grupo herpes, gente. Então, ele tinha várias dores por todo o corpo, não só na cabeça, não só dor de cabeça, mas principalmente no corpo todo, e ele ficava totalmente frágil. Então, todos aqueles sinais e sintomas que eu já falei anteriormente, ele tinha quase todos, principalmente letargia e a falta de reflexos anormais, tá? Ele, infelizmente, morreu. O tratamento para as meningites virais, na maioria dos casos, não tem tratamento com medicamento antiviral. Em geral, as pessoas são internadas, monitoradas e, ao sinal de maior gravidade, se recuperam espontaneamente, quanto aos sinais de maior gravidade, né? Porém, alguns vírus, como o herpes vírus, né, e a influenza, podem vir a provocar meningite com necessidade de uso de antiviral específico. Foi o caso do Matheus. E a devida conduta sempre é determinada pela equipe médica que acompanha o caso. Então, essas são a viral, essas pelo herpes e pela influenza são os mais graves, tá? Já a meningite bacteriana, ela é muito grave e ela deve ser tratada como uma emergência médica. Então, essa pessoa, ela pode ter sequelas como surdez, crises epiléticas, danos cerebrais, amputação de membros, dificuldade de aprendizagem, além de problemas comportamentais. Se não tratada adequadamente, pode danificar seriamente o cérebro e causar infecção generalizada, evoluindo de forma fulminante que pode levar ao óbito em poucas horas. Por quê, gente? Porque a meningite bacteriana, como o próprio nome diz, ela é advinda de uma bactéria, e essa bactéria ela vai rodar no sangue
da pessoa. Então, vai passar por todo o corpo da pessoa através da circulação. Por isso, ela pode causar essas várias sequelas, que além de danos cerebrais, pode ter amputação de membros também. Por quê? Porque pode causar hipóxia em algumas áreas do corpo. O que seria a hipóxia? Seria a falta de oxigenação, tá? Justamente por causa dessas bactérias que o organismo não consegue combater. E as causas dessas bactérias que pode causar meningite, as principais causas, as principais bactérias que existem é a do meningococo, a do streptococo, que é a pneumococo, a Haemophilus influenza, né, que é a da gripe comum, que pode evoluir para uma meningite, e a Mycobacterium tuberculosis, que é a da tuberculose. Tem Streptococcus do grupo B, tem a listeria, a Escherichia coli, né, que a gente encontra também muito em exames de fezes, a Treponema pallidum, que também a gente encontra em exames de fezes, e alguns outros tipos de bactérias. Todas essas bactérias, gente, no nosso organismo pode causar vários danos, principalmente a meningite bacteriana, tá? Então, às vezes você faz um exame de fezes, por exemplo, e aí deu que tem lá, ou então um exame, por exemplo, no estômago, e aí deu que você está com Escherichia coli, né, que seria essa bactéria aqui. Ela se chama Escherichia, se diz Escherichia coli. O que seria isso? Pode ser uma bactéria que está alojada no seu estômago. Ela pode vir a virar uma meningite bacteriana? Pode. Por quê? Porque ela pode circular por todo o seu corpo através do sangue, tá? Então, a transmissão, geralmente, das bactérias espalha de uma pessoa para outra por meio das vias respiratórias, como na da meningite viral, por gotículas e secreções do nariz e da garganta. Já as outras bactérias podem se espalhar por meio dos alimentos, como é o caso da listeria e da Escherichia coli, né? Que a Escherichia coli seria o tipo de transmissão parecido com a viral também, que é através de alimentos contaminados, tá bom? E é importante saber que algumas pessoas podem transportar essa bactéria dentro de si, dentro delas, né, ou sobre os seus corpos sem estarem doentes, porque essa pessoa, ela é chamada de portadora, gente. Então tem pessoas que às vezes estão com a bactéria, mas ela não tem a doença, ela só transmite essa bactéria, e a maioria delas não adoece, mas ainda assim pode espalhar as bactérias para outras pessoas, tá? Por quê, gente? Porque o sistema imune dessa pessoa às vezes está muito potente para essa bactéria, então essa bactéria não vai fazer nenhum mal para essa pessoa, mas ela transmite. Os sinais e sintomas da meningite bacteriana seriam, incluindo no início súbito a febre, dor de cabeça, rigidez no pescoço, e muitas vezes tem outros sintomas que são mal-estar, náusea, vômito, fotofobia e o status mental alterado, que seria confusão mental. Então, essa seria uma diferença entre a outra meningite, que é a viral, para a bacteriana. A bacteriana, ela tem, além de todos os outros, além de todas os outros sinais e sintomas, ela tem também confusão mental. Então a pessoa, ela começa a não falar coisa com coisa, a começar a trocar informações que são cotidianas, tá? Coisas comuns, como às vezes onde ela mora, o nome dos pais. Às vezes a pessoa já começa a não identificar algumas pessoas, a não falar, trocar datas e coisas mais comuns. E aí, com o passar do tempo, alguns sintomas mais graves de meningite bacteriana pode aparecer também, como convulsão, delírio, tremor, coma, né, que são as partes mais graves da doença, né, são os sinais mais graves da doença. Em recém-nascido em bebês, alguns dos sintomas podem aparecer, né, esses citados acima, e podem estar ausentes também, ou então difíceis de ser percebido. O bebê ele pode ficar irritado, vomitar, alimentar mal, ou parecer letárgico ou irresponsivo ao estímulo, mas também pode apresentar a fontanela protuberante ou reflexos anormais. Então, nos bebês, eles vão apresentar todos os sinais e sintomas igualmente da meningite viral. Porém, tem a meningite bacteriana, ela tem alguns processos que são além, né, que são mais
que são fatores que são mais determinantes para um grau mais avançado da doença, que seria justamente ter convulsão, ter delírio, ter tremor e a pessoa entrar até em coma, né? E na septicemia meningocócica, né, que é justamente essa infecção da meningite por bactéria, ela ocorre na corrente sanguínea e ela é causada por uma bactéria, gente, chamada Neisseria meningitidis, que além dos sintomas que eu já falei, também pode aparecer fadiga, mãos e pés frios, calafrios, dores severas, dores nos músculos, nas articulações, no peito, no abdômen, respiração rápida, diarreia, manchas vermelhas pelo corpo. Então, por isso, por todos esses sinais também, principalmente de mãos e pés frios. O que quer dizer mãos e pés frios, gente? Quer dizer que a pessoa está com baixa oxigenação nesses órgãos, né? Nesses membros do corpo. Então, isso aqui pode causar a amputação de membro com o passar do tempo, tá? Manchas vermelhas pelo corpo. O tratamento para meningite bacteriana, geralmente a gente faz o uso de antibiótico-terapia no ambiente hospitalar e com drogas de escolha e dosagem terapêuticas prescritas pelo médico, assistentes no caso. Esses pacientes, eles ficam em isolamento, por quê? Porque eles podem transmitir a doença, porque além de eles serem pacientes, eles também são portadores da doença. Então, ele não faz mal só para si, mas ele pode fazer para outras pessoas também, tá? E os tipos de manchas, gente, vermelha que aparecem no corpo são basicamente parecidas com essas aí, ó, que são também bem sintomáticas da meningite. No diagnóstico geral, a gente tem que, é muito importante que a gente proceda ao diagnóstico precoce e do tratamento precoce dessa doença. Por quê? O paciente, ele tem que procurar o mais rápido possível o serviço de saúde, logo que ele apresentar qualquer tipo de sintomas. Porque no caso de meningite bacteriana, por exemplo, a introdução de antibiótico de forma precoce reduz o risco de morte de até 15%. Mas para o diagnóstico é necessário realizar a coleta de líquido cefalorraquidiano, né, que é uma punção que a gente faz na coluna, e do sangue de forma a identificar bactérias, vírus, fungos, ou seja, o agente causador da doença. Então, quando a gente faz essa punção licórica, né, que é justamente essa punção na região lombar da pessoa, né, que faz essa coleta do líquido cefalorraquidiano, a gente vai identificar qual é o tipo de meningite que essa pessoa tem. Então, se ela é por bactéria, se ela é por vírus, se ela é por fungo, ou qual que é o agente causador dessa doença. A profilaxia da meningite, ela é uma síndrome que pode ser causada por diferentes agentes infecciosos. Para alguns destes existem medidas de prevenção primária, né, são vacinas e quimioprofilaxia, e as vacinas estão disponíveis para a prevenção das principais causas de meningite bacteriana. Elas estão disponíveis no calendário de vacinação do Programa Nacional de Imunização das Crianças, né, que tem a vacinação da meningite C, que protege contra a meningite C. Tem a vacina pneumocócica 10, que é a valente, que é a conjugada, que ela protege contra as doenças invasivas causadas pelos streptococcus, incluindo a meningite. Tem a pentavalente, que protege contra as doenças invasivas do hemófilos influenza, do sorotipo B, que é um tipo de gripe, a meningite e também contra a difteria, tétano, coqueluche e hepatite B. E a BCG, que protege contra as formas graves da tuberculose. A BCG é aquela vacina que a criança toma nos primeiros dias de vida, tá? Todas essas vacinas, gente, estão disponíveis no programa do SUS mesmo, tá? Até pouco tempo, essa meningocócica e essa pneumocócica 10 valente aqui era só no plano particular, mas devido ao número de casos que foi só aumentando ao invés de erradicar no Brasil, eles então implantaram essas duas vacinas no nosso calendário vacinal, para que todas as crianças tenham a possibilidade de tomar essa vacina também. A quimioprofilaxia medicamentosa está indicada para contatos de casos de doença meningocócica e meningite por influenza, a hemófilos influenza, né, que é o vírus da gripe.
A equipe médica que acompanha o caso junto com a vigilância epidemiológica são responsáveis pelas orientações e aplicação da quimioprofilaxia medicamentosa nos pacientes. Então, os pacientes que estão em contato com esse tipo de vírus, né, de bactéria, que são geralmente casos que necessitam de medicação. Então, as outras formas de prevenção incluem manter a higienização das mãos, dos alimentos, dos utensílios, evitar aglomerações e manter os ambientes ventilados e limpos. Isso parece até um Covid-19, né, gente? Mas, na verdade, é uma prevenção contra os tipos de meningite, tá? Que pouca gente sabe. Nos cuidados de enfermagem, a gente sabe que é de extrema importância, né? Que os pacientes com quadro de meningite bacteriana precisam estar em quarto isolado dos demais pacientes. Os profissionais que vão cuidar desse paciente precisam de todo cuidado e precaução que existe no protocolo, que seria o capote, seria máscara, óculos e gorro na cabeça. Por quê, gente? Toda vez que a gente entrar num quarto de isolamento, o capote, todos esses utensílios a gente vai usar nesse paciente e logo depois que a gente tirar, a gente vai deixar esses equipamentos pro lado de fora desse quarto de isolamento, de forma que esses equipamentos vão ser usados somente com esse paciente. Porque, gente, se a gente usar a mesma roupa, o mesmo jaleco que a gente está usando nos outros pacientes, como é por gotícula, por contato, né, a gente consegue, se encostar na nossa roupa, o paciente encostar na nossa roupa, ou até mesmo a gente pode ser infectado pela doença também, né, que ela é de alta transmissão. Então, o profissional de enfermagem ele precisa saber como lidar com essas dificuldades desse paciente, né? Porque além das lesões patológicas, do desconforto, da insegurança por causa da própria doença, o medo de passar para outras pessoas, ele também tem várias preocupações, né? Que ele pode passar para outras pessoas, ele tem medo de aparecer novos casos na família, ele pode sentir vergonha por ter adquirido esse tipo de afecção, tem a sensação de ser indesejável aos outros, né? Porque todo mundo já olha já com um pouco de desprezo, com um pouco de medo, então isso gera muito desconforto para esse paciente, um estresse emocional muito grande, uma carga emocional muito grande. E esse tratamento ele pode ser agressivo, né, por causa do ambiente, porque a pessoa tem que ficar em total isolamento. Então, essa pessoa geralmente ela tem uma melhora muito vagarosa por causa desse nível psicológico dela, tá? A conduta básica da enfermagem, a gente tem que ter sempre um atendimento humanizado para esse paciente e para os familiares, né? Porque a gente tem que visar a recuperação tanto física quanto mental e social também. Então, esse paciente ele tem que saber que aquilo vai passar, que isso pode ser desconfortável, mas que tem como ele ser totalmente recuperado, né? Ele ser curado. A família também precisa de uma estrutura para conseguir cuidar desse paciente, né? A gente tem que utilizar de todo equipamento de proteção individual por precaução, que é o que eu já expliquei para vocês, administrar as medicações de forma correta, né? E sempre visar a segurança do paciente. E atentar a limpeza concorrente diária do quarto de equipamentos. O que seria essa limpeza concorrente? Seria a limpeza dos móveis do quarto desse paciente, né? Da cabeceira, da cama, do colchão, da mesinha que fica ao lado do paciente com os objetos dele, que seria essa limpeza com álcool e hipoclorito, ou álcool ou hipoclorito, né? Geralmente a gente faz a limpeza concorrente com hipoclorito, mas essa limpeza não necessariamente deve partir da enfermagem, gente. Em vários locais, essa limpeza concorrente, ela compete ao pessoal da limpeza mesmo, tá? A gente tem que fazer também a troca dos curativos, né? Critério médico, de punção, de acesso ou de qualquer tipo de lesão. A gente tem sempre que deixar esse paciente protegido contra a queda no leito, né? Então sempre vai elevar as grades da cama, né? Não deixar que o paciente levante sozinho se ele não consegue,
né, se ele é um pouco debilitado. A gente vai sempre manter a higiene oral e corporal desse paciente em dia, ou seja, é a equipe de enfermagem que tem que auxiliar esse paciente, né, para fazer todo esse tipo de cuidado, de manutenção pessoal. E a gente tem que ficar atento quanto à alimentação e hidratação desse paciente. Por quê? Esse paciente, ele não tem muito apetite, gente. Então, só que para o tratamento dele ser bem sucedido, é imprescindível que ele tenha uma boa alimentação e uma hidratação adequada também. E a gente também tem sempre que aferir os sinais vitais, né, desse paciente. Então, o que a gente aprende com tudo isso? Que é de grande relevância, né, a gente saber sobre as meningites, os seus riscos e, consequentemente, a orientação e conscientização da população quanto aos cuidados profiláticos, conhecimento dos sintomas, quanto mais cedo o diagnóstico, mais chance de um tratamento eficaz, né? Então, as pessoas hoje, principalmente com esse quadro da Covid-19, estão todos, a maioria, né, em isolamento social, estão tomando mais cuidados com a higiene pessoal, né, com a lavagem das mãos, mas a gente tem que lembrar para as pessoas que não é só essa pandemia que requer esse tipo de cuidado, mas várias outras doenças que já assolam o mundo por vários e várias décadas, e que se a gente tomar o nosso cuidado, se a gente tiver a nossa precaução, se a gente conseguir fazer a prevenção adequada, a gente consegue eliminar quase que 100% esse tipo de contaminação. E claro, também não esquecendo das vacinas, né, gente? Então, essas são as minhas referências bibliográficas. Eu gostaria de agradecer a vocês, né, por esse período de aprendizado, por esse período que vocês estiveram aqui, que vocês estão estudando. Eu quero que vocês tirem quaisquer dúvidas que vocês tiverem. Pode me procurar no fórum de notícias, tá? De dúvidas do portal. E qualquer coisa, gente, estou à disposição de vocês, ok?